Olá, amigo, tudo bem? Um privilégio tê-lo conosco novamente aqui no Lição de Casa, o único podcast que estuda a lição com você. Hoje nós temos, além do nosso professor Eduardo Machado, que dirige a lição para nós temos também dois convidados especiais aqui conosco, o pastor Felipe Batista, pastor que acabou de chegar aqui no distrito de Vila Nova, ele vem ali de Fragata, e também o pastor Tiago Fraga, que é o pastor de jovens da Associação Sul-Rio-Grandense. Eles vão se apresentar para você agora e também deixarem um recadinho para você. Eu quero dizer uma coisa importante para você agora. Pense bem. Todo o texto tirado do seu contexto, com certeza, vira um pretexto. É isso aí, meu irmão Douglas. Muito bom estarmos juntos novamente. Seja muito bem-vindo ao podcast. E Ellen White disse: você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. É isso aí, pastor Eduardo, pastor Douglas, pastor Felipe, nossos amigos aqui do podcast. Eu vou abrir com uma frase também de Ellen White, está lá no Testemunhos Seletos, volume 1, página 245. Educa tua mente em amar a Bíblia. Olá, amigos, tudo bem com vocês? É muito bom estar com vocês e obrigado pelo convite de participar aqui do podcast. E a frase que eu quero trazer para vocês, ela está ali no Mensagem aos Jovens, página 260, está no dia da sexta-feira ali da lição. Diz o seguinte: não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração. Muito bem, amigos, bem-vindo aí, vamos ao estudo. Então, professor Eduardo, como que funciona esse esquema de interpretar a Bíblia aí? Quais são as regras? O que tem por detrás? Então, agora é contigo, amigo. Bom estudo. Valeu, pastor Douglas. Vamos bater um papo legal sobre o tema da semana. Nós já estamos chegando aí na lição de número 6. Então, a gente vai compreendendo mais e melhor de temas básicos aí para a gente justamente ter uma compreensão mais clara da Escritura e da vontade de Deus para a nossa vida. Como vamos conversar de um assunto tão importante, quero convidar você que está nos ouvindo nesse momento para, assim como está, em reverência, em respeito, falarmos com Deus. Senhor Deus bondoso, obrigado por Tua palavra, por Tua revelação a nós. E nesse momento vamos bater um papo sobre interpretação da palavra, a necessidade de interpretá-la corretamente. E nós pedimos a Deus, venha através do Senhor Espírito Santo, nos dar compreensão, nos dar luz, entendimento, iluminação, para que possamos compreender muito claramente Teus planos e propósitos para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, vamos bater um papo bacana sobre a lição número 6, por que a interpretação é necessária. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O texto deixa muito claro que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham uma compreensão a respeito das verdades que Ele deseja nos transmitir. Em especial, a lição fala a respeito da salvação que vem de Deus, né? Agora, como interpretar a palavra de Deus? Há tantas religiões hoje, há tantas maneiras diferentes de compreender, e a verdade é que se nós utilizarmos um texto, né, a lição traz essa frase, né, se utilizarmos um texto que esteja sem contexto ou fora do seu contexto, ele pode se tornar rapidamente um pretexto, e um pretexto que vai dar, quem sabe, supostamente vai dar base para uma crença pessoal, para uma pressuposição. E eu já quero justamente perguntar aí para o meu amigo pastor Tiago Fraga, grande companheiro de lutas e jornadas. Pastor, a gente, sempre que abre a Bíblia, a gente vem já com algumas ideias pré-concebidas, pressuposições. Ninguém abre a Bíblia completamente desprovido já de ideias que vêm da nossa criação, daquilo que a gente leu, estudou no passado, no presente. Então, quando a gente abre a Bíblia, nós já temos algumas ideias em relação aos assuntos que ela aborda, que são as pressuposições. Qual que é o limite para essas pressuposições, até onde elas podem ser positivas e em que momento elas podem atrapalhar na interpretação da palavra?
Pois é, pastor Eduardo. Todos nós carregamos uma história, né? E tu falavas agora da nossa amizade de longa data, e realmente, pastor Eduardo é meu brother desde muito tempo. Enquanto ainda meninos, eu ia lá na igreja de Niterói, onde o pastor Eduardo frequentava. Depois trabalhamos juntos na comportagem. E, pastor Eduardo, estou muito feliz de estar aqui hoje já ajudando, compartilhando de alguma maneira a lição dessa semana. Agora, pastor, essa questão que você colocou agora sobre as pressuposições, esse é um ponto assim muito importante que o pessoal que está nos acompanhando agora precisa ter claro. Ninguém chega ao texto das Escrituras com a mente vazia. Não tem como. Nós temos a nossa experiência, a nossa bagagem de vida, a nossa criação, o tempo em que nós já fomos à igreja, os livros que nós já lemos, os filmes que assistimos, tudo isso vai formando a nossa identidade. E toda essa bagagem, toda essa história são chamadas aqui na lição dessa semana de pressuposições. Então, ninguém se aproxima do texto bíblico com a mente vazia. Algumas pessoas pensam, colegas, que são neutras. Não existe neutralidade. Ninguém está neutro, ninguém chega no estudo da Bíblia sem uma bagagem. Agora, o limite disso tudo é a gente perceber que se cada um tem uma história e cada um tem uma bagagem, é lógico que a minha história não pode ser um fator determinante para que eu faça uma interpretação correta da Bíblia. E aí a lição vai dizer para a gente que o Espírito Santo pode esclarecer e corrigir as nossas perspectivas e pressuposições limitadas quando lemos as palavras das Escrituras com a mente aberta e o coração sincero. Esse é o grande segredo. Eu considerar que a Bíblia é maior que as minhas pressuposições e o meu coração aberto, a minha mente aberta, o meu coração sincero vão me ajudar a interpretar o texto bíblico como o Espírito Santo quer que eu faça. Essa frase que você falou aí, ela realmente é o resumo dessa primeira parte da lição, que ninguém recorre à Bíblia de forma neutra, né? Nós já temos realmente pontos de vistas anteriores. E você bem disse aí que o Espírito Santo é o ponto de equilíbrio, porque ele tem a capacidade de esclarecer e corrigir essas perspectivas e essas pressuposições limitadas. É mais ou menos isso aí, pastor Felipe? É isso aí mesmo, pastor Eduardo. Eu concordo com o que você disse. Inclusive, gostaria de acrescentar dizendo que há muito tempo atrás eu ouvi uma frase. Ela diz o seguinte: metade da palavra é de quem fala e metade é de quem ouve. Justamente isso. Onde há uma tentativa de comunicação, existe os dois lados, né? Tanto aquele que quer falar quanto aquele que quer ouvir. E para que esses dois lados se entendam, é necessário que haja uma interpretação correta, haja uma maneira de se interpretar, uma metodologia em que essas pressuposições possam se compreender. E eu penso que, como o pastor Tiago Fraga falou bem ali, o Espírito Santo é esse agente que faz com que as coisas fiquem, né, bem harmonizadas, bem compreendidas, tanto por quem fala, que é a Bíblia, tanto por aquele que vai compreender, ouvir, que é o leitor, né? Legal, Filipão. Há quem diga que eu não sou responsável por aquilo que você entende, né? Mas pelo aquilo que eu falo. Mas isso não é comunicação, né? Comunicação é fazer com que, de alguma maneira, o destinatário da mensagem compreenda aquilo que está tentando ser passado, né? No tempo de faculdade, pastor Douglas, eu ouvi uma história que você era bom com as línguas bíblicas ali, hebraico, grego, porque hoje a gente abre a nossa Bíblia, alguns em português, outros como o pastor Tiago Fraga aí, que tem a Bíblia em alemão também e lida bem com outras línguas, mas a verdade é que a Bíblia ela não foi escrita nem no português, nem no alemão, nem no italiano, que são essas línguas mais modernas, né? Elas foram escritas em outras línguas. O que você tem para dizer para a gente aí sobre isso, pastor? Essa é uma boa pergunta, viu, professor Eduardo? Você vê, por exemplo, que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento, praticamente, todo ele em hebraico e algumas partes, bem poucas, em aramaico. Já o Novo Testamento, em grego koiné. Aí você vê que eles são culturas e textos
que hoje são diferentes do que nós estamos acostumados a falar aqui no português. E como dizia um professor meu, ele falava assim, todo tradutor ele é um traidor, porque ele acaba, querendo ou não, colocando o seu ponto de vista, a sua cosmovisão na tradução bíblica. Por exemplo, a Bíblia que nós temos hoje, a maioria delas foi traduzida por João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, a revista corrigida, tal, né? Diferente da Nova Versão Internacional e a nova tradução da linguagem de hoje, e também da Bíblia de Jerusalém, que são bíblias de textos críticos, né? Mas depois a gente pode explicar o que é isso um pouquinho, mas voltando aqui na questão de tradução, você vê que, por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele era um padre, né? E aí quando a gente usa o texto de Jesus na cruz com os dois criminosos ali, e o criminoso bonzinho, né, ali entre aspas ali, ele pede assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na revista atualizada e revista corrigida tá assim, quando entrares no teu reino. Por quê? Porque na visão católica, né, na visão do padre, quando Jesus entrar no céu, entrar no reino, ele deveria levar aquele ali junto com ele. Entendeu? Era isso que ele entendeu na tradução para ele. Já você vê aí nos textos críticos, que são textos assim que eles tentam ao máximo ficar livre de pressuposições religiosas e tudo mais, você vê que a tradução é idêntica à tradução do original, da palavra original, né? Que aí, assim, a tradução seria o seguinte, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A palavra ali é vieres, não entrares. Mas quando o padre ele viu aquela tradução e pensou assim, puxa, e agora, né? Que vier é esse? Eu só acredito no entrar. Ele colocou entrar. Mas o certo é vier. Então, quando Jesus vier com o seu reino, lembra? Quando ele voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra, lembre-te de mim. Era isso que ele quis dizer. Então, todo tradutor, ele é um pouquinho de traidor também. Lembre também que você, mesmo com esses probleminhas de tradução, a mensagem ela é imaculada. A mensagem ela permanece fiel. Mesmo você tendo um probleminha de tradução aqui e ali, a mensagem central de salvação permanece inalterada. E você vai conseguir entender o objetivo principal das Escrituras, que é salvar o homem. Legal, legal, Douglas. E o que chama atenção é que há muitos tipos de traduções, depois a gente até pode sugerir aí alguma tradução que seja considerada mais fiel, mas eu quero passar a bola para o Tiagão aí, dentro daquilo que a gente conhece, né, desse termo hermenêutica, né, alguém talvez estava estudando lição essa semana, mas o que é isso? Que bicho é esse? Fala pra gente aí, pastor Tiago, qual que é o principal propósito da hermenêutica? É isso aí, pastor Eduardo. Hermenêutica, a lição de segunda-feira, ela vai falar pra gente o aspecto da origem dessa expressão. Hermenêutica, que é derivada do deus grego Hermes, que era considerado um emissário e mensageiro dos deuses. Então ele tinha a responsabilidade, nessa mitologia, de apresentar a versão correta das coisas, a interpretação correta das coisas. Então, essa palavra hermenêutica é considerada a arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos. Quando não se usa as regras básicas de uma boa hermenêutica, a gente corre o risco de cada um seguir por um rumo diferente, seguir interpretações diferentes, e o prejuízo disso é enorme. Então, ter uma boa hermenêutica é fundamental. Legal, pastor Tiago. A questão da hermenêutica, ela envolve muito você avaliar o contexto, o autor, os destinatários. Isso tem a ver com um local específico, com uma data específica. E eu já quero jogar de novo a bola para o pastor Felipe e o pastor Douglas, se quiserem comentar também, porque a Bíblia ela foi escrita em determinadas culturas, para determinadas pessoas. E como é que funciona isso, pastor Felipe? Ela foi escrita em gerações diferentes. Aí eu te pergunto, ela se aplica a nós hoje? Ou a gente pode dizer que só uma parte dela, porque outras partes eram para aquele tempo mesmo? O que você pensa?
Sim, pastor, é interessante a gente olhar a cultura como uma ferramenta que pode abrir ou fechar portas, né? Se a gente entender que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, de um contexto histórico, a gente pode interpretar melhor esse texto que a gente está lendo, essa análise que a gente está fazendo do texto bíblico. Agora, a gente pode fechar portas também se a gente querer colocar a cultura como sendo algo acima da própria Bíblia, como se a cultura determinasse o que a Bíblia quer dizer. Na verdade, a gente precisa olhar para a cultura, como eu disse anteriormente, como uma ferramenta que nada mais, nada menos serve para a gente entender qual era a intenção do autor na sua realidade e como a gente pode colocar isso na nossa realidade também. Eu acho interessante que a Bíblia ela foi escrita para todas as pessoas, independente da cultura, porque o tema que a Bíblia aborda, ele é transcultural, ele está acima da cultura. A gente está falando de salvação, a gente está falando de salvação de pessoas, o anseio que cada ser humano tem, independente da sua cultura, da filosofia em que ele foi criado, do meio em que ele foi educado, essa pessoa ela vai ter esse anseio da salvação, do eterno, de uma vida após o fim de tudo, né? A continuidade para a vida, etc. Então eu penso que a cultura ela sim deve ser tratada como algo relevante, mas não como algo limitador do texto bíblico. Legal, legal, pastor Felipe. Mas deixa eu avançar um pouquinho nesse ponto aí, pastor Douglas, e até te fazer uma pergunta aí, porque há partes da Bíblia que foram escritas de maneira muito específica para um tempo, para um lugar, para um grupo de pessoas que não se aplicam, partes da Bíblia que não se aplicam a nós, tá? Que não são para o nosso tempo e tal. Aí eu te pergunto o seguinte, há coisas na Bíblia que nós podemos dizer que eram verdade para aquele tempo, mas não são verdade para nós hoje? Você acha que tem alguma coisa? Então, nós temos que considerar o seguinte. A Bíblia, como disse o pastor Felipe ali, ela foi escrita dentro de um contexto cultural, entendeu? E nós temos que transcender a mensagem, entender a mensagem e contextualizar essa mensagem, entendeu? Então, assim, primeiro, o que o autor quis dizer quando ele disse tal coisa? Qual que era a realidade cultural que ele estava vivendo? E depois, como eu consigo aplicar isso hoje? Eu gostaria de dar um exemplo aqui. Ellen White, ela, num dos seus escritos, fala que não era recomendado tomar banhos aos sábados. Entendeu? Só que na época dela, hoje você entra no chuveiro, aperta um botão, gira um registro, a água cai quentinha, você toma banho, entendeu? Não tem esforço, não tem trabalho, entendeu? Na época dela, não. Na época dela, ela tinha que tirar a água do poço, ela tinha que esquentar a água, preparar o chuveiro, entendeu? Era demasiado complicado tomar um banho na época dela. E por isso que ela deu esse conselho. Da mesma forma, não acender fogo e assim por diante. Então, assim, você tem que entender o contexto do que foi escrito e para ver se aplica. Quando ela falou isso, ela falou no contexto dela de você não fazer coisas desnecessárias no sábado, não trabalhar exatamente isso que se aplica para nós. Alguns textos, por exemplo, aqui a lição fala do endurecimento do coração de Faraó. Era um conhecimento cultural da época que dizia que as pessoas atribuíam tudo o que acontecia à vontade de Deus. Então, se Faraó se perdeu, porque foi vontade de Deus, não que Deus deu oportunidade, Faraó recusou. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Primeiro, o que ele quis dizer. Segundo, né, como eu aplico isso na minha vida hoje. Muito bom mesmo, pastor Douglas. Agora, Tiagão, diz uma coisa pra gente aqui. Vamos pensar lá no início, né, no primeiro autor, até o último autor, e aí esse texto chega até nós hoje. São séculos e séculos de pecado, em que o pecado foi avançando, criando novas faces, né, atingindo ao ser humano de maneiras diferentes. Dá para a gente concluir
que o pecado afeta a maneira de interpretarmos as Escrituras? Com certeza, pastor Eduardo. Infelizmente, né? São milênios de um mundo que convive com o pecado, e nós, como o salmista afirma lá no Salmo 51, Davi diz, nós nascemos na iniquidade, fomos concebidos em pecado. Então, infelizmente, o pecado, ele afeta o nosso ser em cada célula, desde o aspecto físico até as questões emocionais, a maneira como nós pensamos. E é claro que quando nós vamos ler a Bíblia, a gente acaba carregando muito dessa experiência também. Por isso, é muito importante ter a consciência do tamanho desse problema, que é o pecado, para que a gente não permita, pastor Eduardo, que o problema do pecado faça com que a gente não consiga extrair da leitura da Bíblia a interpretação correta. Então, um espírito de humildade, de submissão, sabe aquela coisa assim de estudar a Bíblia numa hora tranquila, com o coração disposto a aprender, disposto a mudar naquilo que a gente percebe que Deus está chamando a gente a mudar. Uma leitura personalizada da Bíblia. Uma leitura personalizada da Bíblia é o que faz com que a gente consiga aplicar para o nosso dia a dia aqueles ensinos que a gente está aprendendo, que a gente está conseguindo perceber no momento que a gente estuda a palavra. Então, sim, pastor, respondendo a tua pergunta de maneira direta, o pecado influencia. Mas, como nós já abordamos no primeiro momento, o Espírito Santo pode trabalhar conosco e mexer com esse orgulho do ser humano, que nos é natural, para que possamos nos tornar submissos e estudar a Bíblia com a atitude correta, com humildade e com a busca do Espírito para nos conduzir. É muito fácil, né, hoje, como diz a lição, a gente julgar, né, os líderes que rejeitaram a Jesus. Mas, como você bem disse, aí, algumas atitudes podem nos levar a uma interpretação incorreta da palavra de Deus e, naturalmente, a não conhecer a vontade de Deus de forma mais pessoal para a nossa vida, né? Então, acho que fica bem a dica aí que você deu, analisar e ler a palavra de Deus totalmente desprovido de orgulho, de engano próprio, de desobediência, de qualquer tipo de vaidade, é a chave para que o Espírito Santo possa nos dar a melhor compreensão do livro sagrado, né? Pastor Eduardo, pode falar. Às vezes, pastor, acontece que um espírito orgulhoso acaba levando muitas pessoas a estudar a Bíblia não com aquela sinceridade de quem quer aprender, de quem quer crescer aos pés do mestre, né? Mas algumas pessoas vão estudar a Bíblia, parece que buscando nesse estudo argumentos para defender suas teorias, a sua maneira de pensar, de interpretar. Então não existe assim um esvaziamento do coração. O que existe, na verdade, em muitos casos, é uma predisposição e uma ida até a Bíblia já com simplesmente a intenção de comprovar os meus julgamentos pré-estabelecidos. E aí a gente tem um problema. Tá certo, a gente está indo para o finalzinho aqui, mas deixa eu jogar vocês na fogueira aqui, os três, quem quiser responder. O que vocês pensam sobre esses debates bíblicos que a gente vê, às vezes na internet, em canais religiosos por aí? É uma fogueira? Vamos falar para o pastor Douglas responder, já que é uma fogueira. O que tu acha, pastor Eduardo? É boa ideia. Pastor Douglas ele é desbravador, ele mexe com fogueira, então é com ele mesmo. Fogueira é fogo do conselho. É isso aí. Com as duas coisas, né? Bem, assim, eu acredito que a discussão que eu não sei qual que você está mencionando aí, Eduardo. Eu, particularmente, não curto esse tipo de discussão, assim. Mas eu vejo que toda a conversa pautada pela Bíblia é interessante, entendeu? É interessante. Agora, quando você não estabelece as regras dessa discussão, ela acaba caindo naquilo que o Tiago falou, acaba no eu acho, na minha cosmovisão, ou de acordo com o que eu entendo a Bíblia. Então, essa discussão, se todas elas fossem pautadas pela hermenêutica, nós não teríamos esse tipo de programa, entendeu? Elas são relevantes, esses tipos de programas? Até certo ponto são. É interessante para instigar a dúvida? Sim.
mas eu queria devolver a pergunta. Quantas pessoas acham que, ou melhor, será que nós temos alguém que se converte ou aceita Jesus, né, através de uma discussão dessa? Eu acho que isso aí, no meu ponto de vista, perda de tempo, entendeu? Eu acho que se nós chegarmos na mensagem básica da palavra de Deus, que é salvação, é esse o propósito que ela existe. Eu também gostaria de colaborar nessa questão, nessa pergunta aí, pastores, porque eu vejo que quando a gente entra num debate, às vezes o que está em jogo ali não é a busca da verdade, mas a busca da supremacia, da argumentação, da lógica, da retórica, quem consegue torcer o texto melhor de acordo com a sua visão. Então, se um debate tem essa natureza, uma pessoa que segue a Bíblia de maneira piedosa jamais deveria entrar nesse tipo de debate, porque a intenção da Bíblia não é debater com o intuito de vencer. A intenção da Bíblia é estudá-la com o intuito de compreendê-la. Como o pastor Douglas falou, existe a questão ali da salvação, é o tema central da Bíblia. E a lição, ela inclusive na quinta-feira, ela fala que Jesus ele se preocupava que na época dele já haviam pessoas deturpando a Bíblia. Isso não é algo novo, né? É bem antigo. Aliás, o próprio Satanás já fez isso lá no passado, distorcendo a palavra de Deus lá no Jardim do Éden e distorcendo também no deserto lá na tentação. Então é bem comum a gente ver as pessoas torcendo, distorcendo, deturpando a Bíblia. E esse é um exercício que eu acredito ser mais influenciado pelo orgulho humano como um instrumento do inimigo de Deus do que realmente uma coisa dirigida pelo Espírito Santo. Talvez, pastor Felipe, uma maneira de a gente avaliar essa pergunta que o pastor Eduardo fez para a gente sobre a utilidade desses debates, né? É quando você pensa nos frutos. Eu, sinceramente, eu estou no ministério já há alguns anos, eu nunca ouvi falar de alguém que disse assim, olha, me converti no debate. Você vê as pessoas debatendo pelos motivos que você acabou de falar, pastor Felipe, mas raramente se encontra alguém que foi transformado em um debate. Normalmente as pessoas que me procuraram com crises doutrinárias e pessoas sinceras, quando a gente abriu a Bíblia, elas perceberam o que Deus estava dizendo e aceitaram, excelente, mas normalmente pessoas que querem o debate, realmente elas estão em busca daquele momento assim de tensão, porque elas gostam daquilo e têm assim vontade de ver o circo pegar fogo. Mas eu não creio que satisfação do próprio ego, né? Exato, e eu particularmente não creio que Deus goste desse tipo de discussão. A salvação é muito simples, a mensagem é simples, e as pessoas que às vezes acabam complicando. Delicado esse ponto, né? Porque a gente está, na realidade, aqui dando opiniões e debatendo temas. A linha é tão tênue quando a gente entra em um debate, né, como esse, porque até onde é vaidade e até onde é crescimento no conhecimento da Bíblia, né? Mas isso aí fica para cada um tomar o seu próprio entendimento a respeito do assunto. Mas todos vocês foram na direção correta para a gente ir para o encerramento da lição, né, do nosso bate-papo aqui. E está sendo muito bom mesmo a gente ter essa conversa, porque o final da lição é justamente nos dirigir para a pergunta, para dar a resposta para a pergunta que é o tema da lição de número 6, né? Por que a interpretação é importante, né? Então, de forma assim, muito resumida, uma interpretação incorreta a respeito da palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus contém verdades suficientes para compreendermos o plano da salvação, né? Então, o caminho, o mapa, a bússola, o norte estão aqui na palavra. Então, uma interpretação incorreta a respeito desse livro pode nos levar a uma compreensão incorreta daquilo que Cristo fez, faz e fará por todos nós no que diz respeito à salvação. É isso, pastor Douglas? Eu concordo com você. E quando a lição fala de hermenêutica sendo as ferramentas para se interpretar a Bíblia, na verdade a hermenêutica serve para qualquer tipo de interpretação de qualquer livro, entendeu? Então, para eu estudar, por exemplo, um clássico, existe uma determinada hermenêutica, uma determinada ferramenta. Para eu estudar a palavra de Deus, existem outras ferramentas hermenêuticas para isso.
que devem ser estabelecidas. E se todos os crentes, todos os cristãos que usam a Bíblia como padrão, usassem as mesmas ferramentas hermenêuticas, todos chegariam à mesma conclusão. O problema é que nós temos ramificações que acreditam em algumas ferramentas e outros acreditam em outras ferramentas. Mas o pior não está nisso, viu, professor Eduardo? O pior está quando eu uso a Bíblia e a hermenêutica da Bíblia para ratificar a minha opinião. Então, por exemplo, eu acredito em tal coisa e eu pego a Bíblia, e aí eu vou falar uma palavra aqui, um palavrão, né? E uso uma exegese de maneira errada para ratificar aquilo que eu acredito. O que é uma exegese? Você pegar todos os textos da Bíblia em cima que falam sobre o mesmo assunto. E aí eu lembro que o professor meu brincava, falou assim, quando você usa a exegese dessa maneira, você não está fazendo uma exegese, está fazendo uma exegese. Quer dizer, você está atribuindo a sua opinião em cima da Bíblia. E isso está errado. Você não está usando a hermenêutica. Agora, quando você chega assim, olha, eu quero realmente saber o que a Bíblia acha sobre este assunto. E aí você faz a hermenêutica correta, usa a exegese correta, você busca o sentido correto, aí sim, Deus vai revelar para você o que é certo e a vontade dele. Muito bem, a gente vai encerrar exatamente nesse ponto, porque eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Eu vou pedir para os nossos dois convidados mais que especiais, muito obrigado, pastor Felipe, pastor Tiago, por terem batido esse papo tão agradável com a gente. Eu vou pedir que vocês deixem aí o último recadinho, cada um, a começar pelo pastor Tiago. Qual é o último recado que fica aí da lição da semana? Eu acho que, eu digo assim, pastor Eduardo, a base da nossa fé é a teologia. E a teologia é construída, como o pastor Douglas mencionou agora, em cima de uma hermenêutica correta, que leva a gente a uma interpretação correta da Bíblia. A teologia correta leva a gente a ter uma missão correta. Então, eu desafio o nosso ouvinte a pensar na importância de uma boa interpretação da Bíblia no que diz respeito aos aspectos práticos da fé. Não é apenas uma questão de você ter um conhecimento melhor daquilo que você está estudando, mas esse conhecimento mais claro da Bíblia, ele vai levar você a ter uma aplicação que realmente vai fazer a diferença na sua missão. Busque realmente fazer aquilo que Deus espera de você através de um estudo da Bíblia com o coração aberto, e isso com certeza vai fazer toda a diferença. Maravilha. Pastor Felipe. Bem, amigos, eu diria que a suma de tudo que a gente conversou aqui é permitir que a Bíblia fale por si mesma. A gente, às vezes, tenta impor sobre a Bíblia que ela fale algo que a cosmovisão quer dizer, o que a filosofia quer dizer, o que a cultura quer dizer, mas a gente precisa deixar a Bíblia falar por si mesma. A lição, ela inclusive comenta para a gente que nós precisamos abordar a Bíblia com fé e com submissão. Fé porque existem coisas que nós não entendemos e que não vemos que a gente precisa aceitar. Submissão porque tem coisas que nós sabemos muito bem e muitas vezes estão em conflito com aquilo que a Bíblia está dizendo e a gente também precisa aceitar. Então eu diria que de tudo que a gente conversou aqui, o mais importante é deixa a Bíblia falar por si mesma. Use o método correto, use a maneira correta, procure crescimento teológico, procure entendimento. Se for possível, buscar as línguas originais, melhor ainda. Se for possível, reconstruir o contexto cultural e histórico, melhor ainda. Mas a Bíblia, ela é suficientemente simples para falar por si mesma e para trazer uma verdade que possa ser aplicada à nossa vida real, à nossa vida cotidiana. Basicamente, a gente precisa fazer o que a lição nos comenta aqui: ter fé e submissão. Maravilha. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de discipulado bíblico, é fundamental no crescimento com Cristo. E você que nos ouve tem aí o convite que vem de Deus e o nosso apelo também, nosso desafio para você ter a sua Bíblia, ter a sua lição da escola sabatina, ter o seu momento com Deus diariamente. Essa é a parte da comunhão tão importante para um discípulo do Senhor Jesus. No momento em que nós estamos vendo tanta gente passando dificuldades, talvez você que nos ouve nesse momento também
é mais do que momento apropriado de nós exercermos a verdadeira religião, que é amar ao próximo, que é abençoar as pessoas, em especial aqueles que estão em necessidade. E não esqueça jamais, estamos aqui por uma missão. A lição, ela vai nessa direção, o pastor Tiago falou, uma compreensão da teologia, uma compreensão da Escritura, para que nos leve justamente a uma transformação pessoal e a missão pessoal de cada um, de ser um missionário, de ser alguém que está envolvido com a missão de salvar pessoas, que essa é a missão que o Senhor nos deu. Então, fique ligado aí, um verdadeiro discípulo cresce em comunhão, em relacionamento, em missão, e é assim que a gente vai caminhando juntos para o céu, meu amigo Douglas. Ok, amigos, muito obrigado aí a presença de todos. Eu vou agora pedir para que o pastor Felipe aí deixe o seu adeus, também a sua rede social. Na sequência, o pastor Tiago. Tá, eu deixo o Facebook, só o Instagram. Eu tenho Instagram, uma conta do Instagram, né? Que não, você pode o Thiaguinho me convenceu a criar uma. Se você quiser. Tá, eu sou o Thiago mais todo mundo a criar um Instagram. Deixa o Orkut pra galera aí. Você sabe que essa parte eu não corto, né? Então, por favor, deixa aí o seu Orkut, o seu Facebook, o ICQ, pode deixar aí também. Não, mas o pastor Tiago me fez eu me sentir que eu era do tempo do Orkut ainda, né? Depois que ele falou que a juventude está no Instagram e o pessoal mais velho está no Facebook, eu falei, eu nem tenho conta no Instagram, gente, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Meu Facebook é Felipe.Batista, você vai encontrar lá essa pessoa que está à sua disposição aí, como seu servo, pastor Felipe. Quem quiser nos visitar, a gente tem lá lives às quartas-feiras, aos domingos, domingos com entrevistas, contando a história, os encontros marcantes das pessoas com Jesus, e nas quartas-feiras, momentos de oração, que nós chamamos quarentena de oração. Se você quiser visitar a gente lá, fique bem à vontade, a gente vai ficar muito feliz em receber vocês. Muito legal, pastor Felipe. Então, deixo o meu abraço também para toda essa galera, esses amigos, esses irmãos que estão acompanhando o podcast. Deus abençoe a cada um de vocês nessa semana. O meu perfil que eu mais utilizo é o Instagram, é o pr.tiago_fraga. Você pode seguir a gente por lá e também se inscrever no canal do YouTube, Tiago Fraga. Sempre tem alguma novidade, alguma coisa legal para ajudar você aí na igreja, tá bom? Valeu, pastor Douglas, valeu, meus amigos. Amigos, você também é convidado aí a assinar os nossos canais aí no Spotify, no iTunes, também no YouTube. Você pode, entrando ali, escutando a gente, assina o canal ou assina a nossa página ali para aumentar a nossa visibilidade. Foi um prazer estar com vocês. Na próxima semana, nós vamos chegar no meio da temporada aqui do nosso guia. Nós chegamos na lição número 7, e o título é Idioma, Texto e Contexto. Nós sabemos que nós temos mais de 6.000 línguas faladas, né, entre os bilhões de habitantes do mundo. E nos impressiona que, traduzido parte ou total a palavra de Deus, nós temos apenas para menos da metade desses idiomas. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Então eu te espero, fique com Deus e uma boa lição de casa.